Olá a todos, boa noite. Conforme prometido, vim aqui falar para vocês como é que estão funcionando agora as regras, as restrições aqui em Portugal de circulação, de ajuntamento, que esses dias um amigo meu falou para mim, ajuntamento, que é o agrupamento, ou seja, pessoas juntas. Então, quais foram as regras que o primeiro-ministro trouxe no sábado, né? Ele declarou isso no sábado, que vai vigorar a partir da quarta-feira, dia 4 de novembro. Eu vou trazer aqui as regras para vocês que foram determinadas nessa decisão. Eu diria que a primeira delas é o dever de recolhimento domiciliário. O que é que isso significa? Que as pessoas que não têm o que fazer na rua, ao invés de ficar de bobeira na rua, ficam em casa. Ou seja, não há uma obrigação de estar em casa, como foi ali em março, abril, que tínhamos mesmo que estar recolhidos em casa com uma obrigação, fechou tudo. Não. Por enquanto quem puder ficar em casa, fique em casa. Não há uma obrigação disso. Quem pode fazer teletrabalho, faz teletrabalho, certo? Faz home office. Por quê? Porque essa agora é a regra. Então, você só vai trabalhar no lugar mesmo, na empresa, se o seu cargo, se a sua profissão lhe exigir isso. Ou se isto for solicitado por escrito pela empresa ou pelo trabalhador. Então, a regra é que, de fato, todas as pessoas façam teletrabalho, façam home office. As escolas continuam abertas, os serviços públicos continuam abertos, os centros comerciais, estabelecimentos comerciais continuam abertos. Então, as lojas, barbearia, salão de beleza, já falei lojas, né? Mas assim, de uma forma geral, os cafés, restaurantes ficam todos abertos com os cuidados que já eram exigidos. Então, as medidas de cuidados, de limpeza e de higiene são mantidas. O uso de máscara é obrigatório, claro. Uma coisa que não tá nesse decreto agora de sábado do primeiro-ministro, mas que já vem antes, é o uso obrigatório, que isso foi determinado inclusive pelo parlamento, foi aprovado pelo parlamento, é o uso obrigatório de máscara na rua, mesmo em lugares abertos, quando há um risco de contágio. Então, quando tem muitas pessoas ali naquele ambiente, é obrigatório o uso de máscara. Sendo que agora o agrupamento de pessoas, ajuntamento de pessoas, está limitado a 5 pessoas em restaurantes, por exemplo, limitados a 6 pessoas, certo? Quando eu falo 5 pessoas, ajuntamento seriam eventos, coisas assim de casa. Salvo mesmo agregado familiar, imagina se tem uma família de 6 pessoas, mora todo mundo junto, claro que vai poder, né? Então, 5 pessoas, eventos de uma forma geral, nos restaurantes, mesas até 6 pessoas, ok? Sempre usando máscara o máximo possível, mesmo na rua, tá? Ficar em casa o máximo possível. Se você não tem nada a fazer na rua, fique em casa. É uma coisa que a gente já tem observado, eu tenho observado. As ruas estão mais vazias, efetivamente, porque as pessoas já estão tomando esses cuidados, ou seja, se não vai começar a valer a partir do dia 4, mas se o governo está pedindo isso à população, a gente já começa desde então. Uma coisa que muda um pouco agora eles estão reduzindo o horário de funcionamento de bares, restaurantes e lojas comerciais, tudo isso, estabelecimentos comerciais. Agora é só até 10 horas da noite. Então, 10 horas da noite tem que estar tudo fechado. Uma coisa interessante que foi dita no sábado, mas eles mudaram já hoje e que faz sentido, é que feiras e mercados de levante, ou seja, mercados de rua e feiras mais organizadas, inclusive, no sábado foi feita uma proibição a esse tipo de acontecimento, mas hoje já voltaram atrás e feiras e mercados de levante serão possíveis caso tenham autorização da junta, ou seja, da administração da região, tá? Então, as autarquias, no caso são as juntas de freguesia, elas devem determinar essa autorização ou não. O que faz bastante sentido, considerando que mercados, por exemplo, centros comerciais, são shoppings, continuam abertos e normalmente são lugares fechados, por que não feiras que são abertas? Claro que com todos os cuidados que já são adotados em todos os lugares, então distanciamento, uso de máscara, limpeza das mãos, higienização das mãos, então tudo isso tem sendo respeitado, havendo ali aquelas medidas de segurança sanitária. Nesse sentido, vai sim ser possível mediante autorização. Sobre
o que a decisão do primeiro-ministro, sobre a conversa que o primeiro-ministro teve hoje com o presidente, que ouviu inclusive muitas outras organizações e os partidos políticos, inclusive, ainda não houve uma decisão do presidente, porque o que acontece, vou ter que explicar um pouquinho aqui de direito constitucional para vocês, é o seguinte: só pode determinar um estado de emergência aqui em Portugal o presidente. Isso não é competência do primeiro-ministro, tá? Então, se o presidente que tem que decretar, o objetivo, na verdade, que o primeiro-ministro solicitou esse tipo de medida ao presidente foi o seguinte: eles querem fazer um estado de emergência preventivo para que não tenha que fechar do jeito como foi, ou seja, para correr atrás, eles vão fazer isso preventivamente. Mas o objetivo principal é que as medidas que estão sendo adotadas pelo governo e que o governo pretende adotar no futuro, elas, havendo um estado de emergência, elas já têm um respaldo jurídico. Ou seja, se o governo de repente assim, em algum determinado momento resolver que precisa requisitar apoio de entidades privadas para ajuda pública, ou seja, por exemplo, médicos e hospitais privados fazer atendimento do sistema público, por exemplo. Se o primeiro-ministro, em algum momento, identificar que aquilo é necessário, ele precisa primeiro fazer uma lei, fazer uma solicitação ao parlamento. Havendo um estado de emergência, o estado de emergência decretado, esse estado de emergência, em tese, daria já permissão ao primeiro-ministro tomar decisões desse tipo sem ter que passar pelo parlamento. Então, o que acontece é que o interesse deles é, como está dito inclusive por alguns políticos, ter um cheque em branco para que medidas como essa sejam adotadas de forma mais rápida. Só que aqui tem uma discussão muito grande em torno disso tudo, que é o seguinte: em Portugal eles se preocupam muito com a questão da constitucionalidade, com o perigo de um Estado não constitucional, de um golpe, por exemplo. Eles se preocupam muito com esse tipo de coisa. Essa discussão esteve muito em voga no início da pandemia, com as medidas todas que foram adotadas, com o estado de emergência, para decretar o estado de emergência, inclusive. Houve toda uma discussão nesse sentido e todo um trabalho dos mídias e do próprio governo em dizer à população que não era com o objetivo de golpe, nada disso, era mesmo com o objetivo de conter uma pandemia, porque aqui, de fato, há uma preocupação muito grande nesse sentido. Então, se vai entrar ou não o estado de emergência, a gente ainda não sabe, mas o estado de emergência, ele visa dar ao governo esse tipo de manobra, ou seja, essa possibilidade de espaço para que ele possa manobrar decisões políticas que sejam necessárias para conter a pandemia, tá? Então, ainda não sabemos como é que fica, mas provavelmente as coisas não vão fechar, mesmo com o estado de emergência. O estado de emergência não tem um objetivo de confinar todas as pessoas em casa, mas sim de tomar outras medidas para a contenção do vírus, certo? Então, por enquanto, ficam essas medidas que eu falei aqui para vocês. Então, encerramento mais às 22 horas dos estabelecimentos comerciais, ajuntamento de no máximo 5 pessoas, 6 pessoas em restaurantes, uso de máscara como já estava, respeito a algumas normas dessa forma, ninguém fica na rua à toa. Então, recolhimento domiciliário é recomendado a todos. Então, se você não tem que ir trabalhar, não tem que ir para a escola, não tem que resolver nada especificamente, não saia de casa. A questão também do trabalho, teletrabalho, obrigatório também, a não ser que seja requisitado e seja autorizado pelas empresas ou pelas pessoas. Então, essas são as regras que estão agora em vigor. Vamos tomar cuidado, vamos sim nos proteger, para proteger a todos, para proteger o sistema de saúde, proteger os mais próximos, os não próximos, proteger toda a sociedade. Então, desejos e votos de saúde para todos, de paz, de segurança, e até a próxima.